Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre o processo penal. Nós vamos falar sobre as nulidades dentro do processo penal, tá? Então, qual que é o conceito de uma nulidade? A nulidade, ela não só para o processo penal em si, mas para todo o ordenamento jurídico, ela trata-se de um vício processual que ocorre na inobservância de exigências legais, capaz de invalidar o processo no todo ou em parte, né? Nós temos alguns doutrinadores que falam sobre isso, por exemplo, entre aspas, tá? Pegando aqui, para José Frederico Marques, a nulidade é uma sanção que no processo penal ela atinge a instância ou o ato processual que não estejam de acordo com as condições de validades impostas pelo direito objetivo. Já Júlio Fabrini Mirabelli, ele entende que a nulidade pode ter dois significados, entre aspas. Há na nulidade duplo significado. O indicado, o motivo que o torna o ato imperfeito, e o outro que deriva da imperfeição jurídica do ato ou da sua inviabilidade jurídica. Portanto, na nulidade, sob um aspecto de vício, o outro é um vício, ele se torna uma sanção, ele é sobre o outro uma sanção. Um aspecto é vício, o outro é uma sanção, ok? Então, isso significa dizer que caso a prática do ato seja inviável por determinado modo, a sua prática, por ele, de uma forma lógica, acarreta no impasse do processo, que só fluirá normalmente se sanado o problema da nulidade, que é o vício. Além disso, em determinados casos, além da inviabilidade da continuidade do processo, vem em conjunto a sanção pela prática incorreta do ato, que é a nulidade de sanção. Okay? Então, o vício processual ele é atrelado a uma nulidade. Então, são classificados de 4 maneiras. Ela vem trazendo a irregularidade, a inexistência, a nulidade absoluta e a nulidade relativa. O que é a nulidade relativa? A nulidade relativa diz respeito àquele vício que viola a exigência estabelecida pelo ordenamento legal, infraconstitucional, estabelecida no interesse predominante das partes. A formalidade exigida é essencial ao ato, pois ela visa resguardar interesse de um dos integrantes da relação processual, não tendo um fim em si mesma. O desatendimento de determinada formalidade poderá causar prejuízo a depender do caso concreto, e o interesse dessa inobservância é muito mais do que a parte interessada no processo do que uma situação de ordem pública. Então, nesse contexto, a convalidação da nulidade, ela fica condicionada à demonstração de um efetivo prejuízo e à ação do vício pela parte interessada em momento do processo processual oportuno. Aí nós vamos falar aqui, e a nulidade absoluta? Então, nós vamos falar sobre a nulidade absoluta. Elas são aqueles vícios de nulidade absoluta, são aqueles vícios que atentam diretamente contra o ordenamento constitucional. Ela vai contra a constituinte, a nossa constituinte, que a gente tem que ter no bolso, né, direto. Mais precisamente aos princípios constitucionais do devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, publicidade, fundamentação em decisões judiciais, um juiz natural e etc. Então, a exigência em que se observar a Constituição, ela traduz a afirmação que o interesse é muito mais do que o privado, mas ela afeta diretamente a ordem pública. É por essa razão que temos o chamado prejuízo presumido. Por ser tão grave, ela dispensa a alegação dos manifestantes e não preclui.
podendo ser alegada em qualquer fase do processo, inclusive no ex officio. Essas, com exceção à súmula 160, tá, gente, do STF, que fala que ela anula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu. Nulidade não arguída no recurso da acusação, ressalvados aos casos de recurso de ofício. Dentro da súmula 160 do STF, ela proíbe o tribunal de reconhecer o ex ofício a nulidades em prejuízo do réu. Uma observação importante que a gente vai fazer aqui agora. Olha, as regras diferenciadoras entre as nulidades absoluta e relativa, elas devem adequar o disposto na súmula 523 do STF e a seguir, que descreve, né, entre aspas, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova e prejuízo para o réu. Fecha aspas. Então, ela trata-se, segundo Carpes, Fernando Carpes, que de exceção a todos os critérios acima indicados, nulidade absoluta e relativa, no caso de ofensa à ampla defesa, ela não obstante se trate de um princípio constitucional. A sua ofensa acarretará em nulidade absoluta somente quando a violação importar em total arruinamento da defesa do acusado. Ok? Passando para o princípio da instrumentabilidade das formas. Vamos lá. No decorrer do processo penal, admite que algum dos atos, mesmo que tenham sido praticados em desacordo com a referida forma legal, possam ser convalidados, ou seja, não estão sujeitos à decretação de nulidade. É o que institui o órgão 566 do Código do Processo Penal. Abre aspas. Não será declarada nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Fecha aspas. O brocado, abre aspas, verdade substancial, fecha aspas, ele soa como redundante no referido artigo. Portanto, né, ele fica claro que no processo penal isso remete quase sempre às questões ligadas às provas apresentadas durante o feito. Deste modo, claro, faz-se mister analisar se essa verdade influenciará na decisão final, ou seja, se o juiz a utilizará para fundamentar uma possível condenação. Claro que nem sempre essa prova ela será levada em conta e caso ela não seja, não há nenhuma nulidade, ok? Todavia, não é esse o pensamento majoritário acerca do tema. Há quem discorde que o caso do ato não tem influenciado na decisão final. Não é passível de nulidade, quando não tem esse influenciador, tá? Jorge Coutinho Pascoal, ele fala que cabe sempre a decretação da nulidade, tendo em vista que a sentença deve sempre estar motivada logo ou poderá ser declarada a nulidade da sentença, pois não motivou a não utilização do tal ato, ou pelo magistrado se decretado aquele ato, já que é praticado de forma imperfeita, que caso fosse válido, poderia afetar a decisão final. O referido princípio acima, que eu acabei de dizer, ele fala que ele pressupõe a proteção de um interesse. E caso esse interesse tenha sido atingido, não há o que falar em nulidade. Não tem nulidade nisso. Em outras palavras, de acordo com o legislador Marcelo Polastri Lima, ele abre aspas 3 pontinhos, apesar de não ter sido praticado corretamente o meio, foi atingido o fim que propunha o ato. Outro sim observa, em via e regra,
que há uma correlação entre os demais princípios que o rege o tema. Neste caso, constata-se que o princípio das post-nullité sans-bris, já tratado no subtópico anterior, demonstra que o prejuízo ele deve ser efetivamente ocorrer para que possa falar em nulidade. Então tem que ter, né? Tem que provar que houve essa falha. Pois ao atingir o desiderato pretendido, não há motivos para que o ato seja declarado nulo ou necessite do referido. Ok? O momento da arguição das nulidades, aí nós vamos entrar dentro de alguns artigos do Código do Processo Penal. Tá? Vamos lá. Então eu vou ter que dar uma olhadinha aqui com vocês. O Código de Processo Penal ele vai tratar de um assunto nos artigos 571, 572 e 573. O 571, dentro do Código do Processo Penal, no momento em que a parte deve se arguir a nulidade relativa, o desiderato do CPP é fixar o instante em que se opera a preclusão temporal, a qual, concretizada, gera consequentemente o saneamento da nulidade. É imperioso ressaltar, né, vale-se ressaltar, que se o ato processual atingir a finalidade para a qual destina, incide o fenômeno da convalidação, havendo prejuízo mesmo nas hipóteses do artigo 572, que é possível suscitar a qualquer tempo, inclusive em habeas corpus e revisão criminal. A nulidade do processo ela pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Evidente-se que, se o dano for para a acusação e a nulidade convalidou-se pelo tempo, não será possível o conhecimento de ofício em grau de apelação, desde que a acusação não tenha arguido a nulidade. O princípio do, abre aspas, tá, do reformatio impejus, da súmula 170 do STF, que vai falar sobre isso. Em princípio, cabe à parte prejudicada alegar a nulidade. É a parte prejudicada que ela vai falar sobre a nulidade, ela vai recorrer sobre a nulidade. Esse interesse é adotado pelo artigo 565 em sua parte final, mas ele pode ser sempre reconhecida de ofício pelo juiz em homenagem ao princípio do prejuízo, instrumentabilidade e da conservação. Nenhuma das partes poderá arguir a nulidade referente à formalidade cuja observância só a parte contrária que tem interesse. Artigo 562 do CPC. É também quando tiver dado causa à nulidade ou concorrido para que acontecesse no artigo 565, a primeira parte, havendo nulidade absoluta ou nulidade relativa, que não foi sanada. Ok? E deve o juiz fazer com que o ato seja novamente praticado ou corrigido. O artigo 573 ele já corrige isso daí, falando que o juiz tem que corrigir. Ok? Por outro lado, conforme soa o parágrafo 1º do artigo 573, a nulidade deve ser um ato de uma vez declarada. De uma vez declarada, ela vai causar os atos que dele diretamente depende, ou seja, a consequência, por exemplo, nula a citação dos seus efeitos, alcanço o interrogatório, os demais atos subsequentes. Exemplo, né? O interrogatório e demais atos subsequentes. Fecha o exemplo. Da decisão que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte, cabe o recurso em sentido estrito. Artigo 581. São também meios para anular o processo quando a ocorrência da nulidade processual durante o procedimento ou apoio ao trânsito em julgado, o habeas corpus, artigos
648, sexto, em qualquer momento, e a revisão no caso de coisa julgada. O artigo vem acompanhado, combinado com o artigo 626, enfim, que é a correição parcial, havendo tumulto processual e meio para declarar-se nulidade do processo. Ok? Continuando, gente, sobre sobre as nulidades, ela é irrecorrível a decisão, tá? Que não acolhe o pedido de decretação de nulidade. Então, ela tem que ser, neste caso, a parte deve discutir a matéria como preliminar de mérito do recurso de apelação, tá? Em se tratando, em se tratando de nulidade absoluta, poderá ele ser ruído a qualquer momento. E se tratar de nulidade de atos não essenciais, sua preterição deve ser arguida na oportunidade do artigo 571 do CPP. Se arguida a nulidade de imediato, ela pode, porém, ela não vai causar prejuízo às partes. Então, o ato não será anulado. Tá? Não se deve ser acolhida nulidade contra o réu, que não tenha sido arguída pela acusação, conforme estabeleceu a súmula 170 do STF. Abre aspas, é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguída no recurso da acusação, ressalvados aos casos de recurso de ofício. Fecha aspas. Aí eu tive que dar uma olhadinha aqui, né, gente? Então, essa súmula, ela tem o propósito de evitar nulidades em prejuízo do réu, bem como que os tribunais reconheçam nulidades em pequenas irregularidades ou em vícios de atos que não sejam essenciais. Observe-se o Capês, o doutrinador, que na página 692, em 2006, ele fala sobre isso, abre aspas, que há um vício em que o tribunal, excepcionando o disposto na súmula 160, deverá reconhecer a nulidade da incompetência absoluta. Neste caso, o vício é tão grave que não há como deixar de reconhecê-lo, mesmo que prejudique o acusado e que a acusação não tenha nada falado em seu recurso. Fecha aspas. Não arguída a nulidade em recurso do réu, poderá o tribunal reconhecê-la bem como recurso for necessário. Já o legislador Tourino Filho, página 164 de 2006, ele afirma que se cabe ao órgão, abre aspas, se cabe ao órgão jurisdicional prover a irregularidade de todo o processo de modo a propiciar-lhe o exame de mérito, é induvidoso que se o ato essencial for omitido ou então praticado como flagrante, desrespeitoso à sua tipicidade, a tipicidade do crime, nada que o tribunal ex officio venha a proclamar-lhe a nulidade. Fecha aspas. Esse é o nosso doutrinador. De que se trata, gente, olha isso, de que se trata a convalidação dos atos processuais já realizados? Ela fala de que ela é conduta, né? Lá em penal fala sobre isso, que é a conduta de tornar válido um ato processual dotado de que o vício, ou seja, tornar válido que antes era passivo de nulidade. O princípio encontra-se em fixação legal no artigo 572 do Código do Processo Penal, e considerando que o princípio encontra em fixação legal do artigo 572, primeiro do CPP. Considera-se sanadas, se não forem arguídas em tempo oportuno, o referido artigo faz menção às nulidades relativas que não são arguídas no prazo. Artigo que faz a menção das nulidades relativas que, se não são arguídas no prazo, ela é estabelecida
no 571 e serão consideradas sanadas, isto é, convalidadas. Já o artigo 569 do Código do Processo Penal também é exemplo de convalidação. Por exemplo, as omissões, denúncia, queixa poderão ser supridas todo o tempo antes da denúncia ou da queixa. Ou seja, antes da sentença final. Por último, o artigo 570 do Código do Processo Penal, ele dispõe que o comparecimento do interessado, ainda que somente com o fim de arguir a irregularidade, sana a falta ou a nulidade da situação. Então, está aí o nosso tema aí sobre nulidades dentro do Código do Processo Penal, que são as nulidades, né, gente? Conceito de nulidades, nós falamos, conceito relativo, o que é nulidade relativa, o que é uma nulidade absoluta, e o momento de arguição das nulidades. Então, estamos fechando aí, e os princípios da instrumentabilidade das formas. Um grande abraço, muito obrigada.